Olá pessoal, muito bem-vindos. Quero dar as boas-vindas aqui ao IDS, tanto aos amigos que estão aqui no presencial, quanto aos amigos que estão nos assistindo de casa. E hoje, como eu estava brincando aqui com o pessoal do presencial, diante das ameaças de chuva, a gente tem aí, o pessoal se animou mais a assistir em casa, né? Então a gente está lá com um público bastante grande aí em casa. Vou transmitir o iniciozinho aqui da palestra, consegui a autorização do pessoal do IDS para transmitir o iniciozinho pelo Instagram, mas depois eu vou parar a transmissão, mas o pessoal que está no Instagram pode também rapidamente fazer a inscrição aí a inscrição gratuita, né? Ali no site do IDS, idsamericalatina.com.br, para a gente poder discutir então as questões, novidades da medida provisória 871/2019. A nossa ideia hoje é apresentar a medida provisória 871. Ela traz uma série de discussões que a gente não consegue esgotar no tempo de uma palestra, mas a gente vai conseguir dar um bom panorama da medida provisória aqui hoje, tudo bem? Para aqueles que quiserem aprofundar um pouquinho mais, amanhã a gente vai discutir o dia inteiro a medida provisória 871. Vamos passar a parte da manhã e a parte da tarde, eu e o professor Daniel Machado da Rocha, que vem de Porto Alegre, nós vamos discutir aí as alterações, possibilidades de questionamento aí das alterações da medida provisória na via judicial, enfim, tá bom? Bom, vamos lá. O que acontece na medida provisória 871 é algo curioso. Nós tivemos um claro trabalho de diálogo institucional aqui. O que acontece, né? Quando a gente lê a medida provisória, a gente percebe que um dos objetivos dessa medida provisória foi corrigir alguns comportamentos judiciais. Esse é um fenômeno que no direito constitucional é chamado de backlash. O que acontece? Nós tivemos ali algumas decisões judiciais que vão caminhando em um determinado sentido. O pessoal da técnica está me pedindo aqui para dizer que o curso é na sexta. Tá? Eu de vez em quando converso aqui, eu não estou conversando com nenhum ser de outro planeta não, mas é que o pessoal me manda o feedback aqui, tá? Então o curso não é amanhã, é na sexta, porque a chuva me desconectou aqui, tá? Então o curso é na sexta-feira. Muito bem, o curso que eu estou falando é o curso da medida provisória. Bom, então voltando aqui, o que acontece é o seguinte: quando a gente tem a jurisprudência decidindo em um determinado caminho, nós muitas vezes vamos encontrar uma reação do legislador dizendo: opa, esse caminho não está bom. Não é que as decisões estivessem erradas, mas é que a interpretação da lei naquela época conduziu a uma resposta que o legislador hoje acha que não é a melhor, então ele vai e muda a lei. Só que nós temos uma peculiaridade aqui, é que esse backlash está vindo por medida provisória. Então, na verdade, o que está acontecendo é o Poder Executivo, diante de algumas decisões judiciais, trouxe para a medida provisória algumas das teses de defesa que a Procuradoria usava e que a jurisprudência rechaçou, mas agora vem por lei. E aí, com isso, você muda, porque muda o referencial. O papel do judiciário aqui é realizar a justiça, mas por meio do princípio da legalidade, observando a lei, o princípio democrático. E aí o que vai acontecer é que, possivelmente, confirmada aqui a medida provisória, convertida em lei, nós vamos ter profundas alterações na dinâmica jurisprudencial e administrativa. Tá? Então, um exemplo desse backlash, olha só. Nós temos administrativamente, na hora de conceder a pensão por morte, nós temos a exigência, tá, que o INSS faz lá administrativamente, de apresentação de documentos para se comprovar a condição de companheira ou companheiro. Então, se alguém
vive em união estável, morre o segurado, para poder pedir a pensão por morte administrativamente, o INSS exige a apresentação de documentos. Mas o que acontece aqui é que, muitas vezes, as pessoas não apresentam os documentos ou apresentam em um número insuficiente do que é exigido pelo INSS, que são 3 documentos. E aí há um indeferimento, a pessoa ajuiza a ação. E os juízes, olhando essa situação, perceberam o seguinte: a lei não exige documento e também não exige prova material da condição de companheiro. E por isso a Turma Nacional de Uniformização, a TNU, editou a súmula 63, já há algum tempo atrás, dizendo o seguinte: a comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início de prova material. Ou seja, não precisa de início de prova material, isso quer dizer que eu posso provar a união estável administrativamente, judicialmente, por prova testemunhal. Eu posso, com testemunha exclusivamente, provar. Posso, não devo, né? Porque você chega lá e diz, tem uma união de 10 anos que não rendeu uma cartinha de amor, é brincadeira, né? Então tá lá, mas eu tenho ali 10 anos, não tem uma mensagem de WhatsApp, né? Não tem ali, nem que seja dando bronca um no outro. Vejam, eu posso provar a união estável pela via exclusivamente testemunhal. Não preciso de início de prova material. Posso pela prova pessoal. Podia. A medida provisória vem e altera isso num verdadeiro backlash, numa verdadeira reação ao posicionamento jurisprudencial. Então, vem aqui dizendo o seguinte: a prova de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, a não ser caso fortuito ou força maior. Tá? Então, eu vou precisar, para provar a união estável, de início de prova material. E eu lembro a vocês, olha só, início de prova material aqui contemporânea aos fatos. Não adianta produzir uma prova material agora para provar a união estável lá de trás. Tem que trazer algum documento da época que eu quero demonstrar a existência da união estável. Isso gera uma mudança radical, até porque, como a gente vai analisar em detalhes, com mais detalhes, analisando decisões, jurisprudência e tal, no curso, até porque, olha só, hoje, para a gente conseguir uma pensão por morte para companheiro ou companheiro que dure mais do que 4 meses, não basta provar que existia união estável na época da morte. Eu tenho que provar que havia união estável há pelo menos 2 anos. Tem que ter por mais de 2 anos. Então, na época da morte, mais de 2 anos. Então, eu vou ter que trazer, na hora de formular o requerimento administrativo, bem como na hora de impugnar uma eventual decisão de indeferimento judicialmente, eu tenho que trazer um conjunto probatório com base em prova material da união estável que comprove que no momento da morte havia união estável, mas que também essa união já existia havia 2 anos antes da morte. Tá? Então não adianta vir só com testemunha ali, eu tenho que trazer. A gente vai ter que buscar trabalhar com como a jurisprudência interpreta início de prova material, o que é prova material, tudo isso. E aí a gente tem um debate enorme na jurisprudência para identificar o que é início de prova material, porque esse debate não tinha aqui, mas já existia na prova do tempo de contribuição, na prova do trabalho rural, que já exigia, essa prova já exigia início de prova material. Então, a gente já tem uma larga produção jurisprudencial a respeito de início de prova material. Então, a gente distinguir prova material de prova pessoal, a gente vai precisar trabalhar isso tudo nos nossos processos. Na hora que eu vou dar uma decisão, vou ter que olhar se a parte analisou ali, trouxe, produziu essa prova material nesse período. Tá? Essa discussão vai ficar mais complexa, vai ficar mais difícil. Não vai poder só
Ó, hoje, processo de união estável, prova material, às vezes é o seguinte, comprovante de residência comum, vem uma nota fiscal das Casas Bahia entregando um móvel lá, né? E vem uma outra conta qualquer, e aí, tem o início de prova aqui, e a testemunha confirma, tá? Agora vai ficar mais difícil, a gente vai precisar fazer uma análise mais profunda da prova material, que não se resume e não se confunde com prova documental. Prova material não é prova documental. Eu posso ter documento que não é prova material. Uma declaração feita pelos vizinhos é um documento, mas não é prova material, ainda é prova pessoal, porque vem da pessoa, uma manifestação de uma pessoa sobre o fato. A prova material é aquela que vem da coisa, a informação vem por meio de uma coisa. Então eu tenho que trazer lá, por exemplo, que um era dependente do outro no clube, na associação de moradores, eu tenho que trazer lá que participaram de um evento na igreja, que estavam juntos, eu tenho que trazer lá uma declaração de imposto de renda, uma conta conjunta bancária, enfim. E aí, dependendo da vivência de cada segurado, essas provas vão variar muito, né? Se você for falar de alguém de classe média que está pedindo pensão, você vai trabalhar com uma conta conjunta, você vai pegar com seguro de vida, você vai pegar... Agora, de repente, você está falando de alguém que não vive essa realidade, então você vai ter que buscar outros elementos de prova. E aí talvez você tenha que buscar mesmo ali alguns elementos. Aí é a criatividade do advogado, né, que vai ter que falar. Então, o que eu vou fazer? Ele participava de um encontro na igreja e tinha ali, então, tem um registro ali da igreja com um casal, tá? Participava, tinha lá na associação de moradores o registro, vamos buscar lá. Na verdade, o advogado vai ter que conhecer um pouco mais da realidade do seu cliente para poder produzir melhor essa prova. Tudo bem? Ok. Bom, mas temos mais novidades, tá? Vamos lá. Pessoal no Insta tá ali. Enquanto o pessoal do Insta, eu vou fazer o seguinte. Enquanto o pessoal aqui do IDS for deixando aqui a live, eu vou deixando, tá bom? Depois que eles vão... Aí eu acabo. Quando baterem ali na porta, acaba... Ou então o monitor ali me falar. Vamos lá. Outro ponto do diálogo institucional que a medida provisória vem trazendo, em alguns pontos ele vem confirmar a jurisprudência. Querem ver? Nós já tínhamos o entendimento jurisprudencial dizendo que eu não posso resolver a situação do segurado depois que ele morreu. Então tá lá, o sujeito é contribuinte individual, antigo autônomo, e de fato estava ali trabalhando por conta própria, tá? Só que não recolhia contribuição. Isso acontece muito, não é? A pessoa trabalhando informalmente, batalhando, matando um leão a cada dia para conseguir sobreviver, o calo aperta, o dinheiro aperta, a primeira coisa que a pessoa para de pagar é a previdência. Então ele está ali trabalhando, mas sem pagar a previdência. Anos se passaram e ele nessa situação. Morre. A família pode, depois da morte do segurado, ir ao INSS e falar assim: INSS, meu marido, meu pai, trabalhava ali informal. Eu quero provar isso, pagar as contribuições pós-morte e garantir a pensão por morte aqui para a família. Posso fazer isso? Era bem curioso porque o INSS chegou a aconselhar as pessoas a fazerem isso. Mas ele aconselhou a fazer e na hora de conceder ele negou de quase todo mundo. Né? Mas, de fato, se você parar para pensar, não faz muito sentido você jogar, por exemplo, se ele é o responsável tributário por aquilo, não faz muito sentido. Por isso, a súmula 52 da TNU já nos dizia e continua dizendo que, para fins de concessão de pensão por morte, é incabível a regularização do recolhimento das contribuições do contribuinte individual depois da morte. Então, se o sujeito está no leito de morte, nessa situação, as últimas palavras dele devem ser: recolham essas contribuições para mim. Tá?
para poder regularizar enquanto ele estiver vivo. Enquanto ele estiver vivo. Tá? Depois da morte não adianta. Mas eu quero ressaltar uma coisa. A jurisprudência ressalta. A não ser que ele não tenha responsabilidade tributária. Né? Porque uma coisa é ele não estar pagando as suas contribuições. Outra coisa, ele está trabalhando. Aquilo está sendo descontado dele e a empresa não está recolhendo a contribuição. Aí é diferente. Se a empresa não está recolhendo a contribuição, o segurado não pode, nem seus dependentes, eles não podem ser punidos pela falha da empresa. E aí, nesse caso, tem cobertura previdenciária. Ora, o que fez o legislador com a MP 871? Olha lá. Acrescentou aqui, parágrafo 7º no artigo 17 da Lei de Benefícios. Todas essas alterações que eu estou mencionando aqui estão na Lei 8.213 de 91, tá? Então, lá no artigo 17, parágrafo 7º da Lei 8.213, redação dada pela medida provisória 871 de 2019. Tá? Bem, não será admitida a inscrição pós-morte de contribuinte individual e de segurado facultativo. Então, depois da morte, não adianta a família buscar inscrever. Tá? Você só tem inscrição pós-morte de segurado especial. Segurado especial. E mesmo assim, agora a gente vai ter algumas alterações que a gente vai ver daqui para frente. Tudo bem? Certo? Então, confirmando jurisprudência, aqui não chega a ter novidades. Vamos em frente. Nós temos aqui uma outra questão interessante, porque dentro desse diálogo institucional, nós tivemos também inovações. Tivemos, assim, questões que trouxeram para a legislação previdenciária alguns aspectos que não estavam presentes nas discussões judiciais. Estavam muito presentes nas discussões da sociedade. Por exemplo, um benefício que sofreu profundas alterações foi o auxílio-reclusão. O auxílio-reclusão sofreu profundas alterações pela medida provisória 871 de 2019. Tá? Ele tinha sido, aliás, anunciado, esse benefício tinha sido anunciado como alvo de transformações já durante o processo eleitoral, já tinha sido questionado ali. E, de fato, nós vivemos agora com a medida provisória 871 algumas alterações que vão restringir o acesso a esse benefício. Tá? A primeira coisa para o auxílio-reclusão foi estabelecida uma carência. Esse benefício não tinha carência, não tinha o número mínimo de contribuições necessárias à concessão desse benefício. Tá? Então, a pessoa com uma contribuição era presa, deixava o auxílio-reclusão para os seus dependentes. Agora, há uma carência de 24 contribuições mensais. O auxílio-reclusão sempre foi tratado ali casado com a pensão por morte. Né? E aqui você tem um tratamento diferente, que para a pensão por morte continua sem ter carência. Para companheiro e cônjuge, você precisa ter 18 contribuições mensais para a pensão ser paga, mas isso não é carência. Tá? Então, carência para auxílio-reclusão de 24 contribuições mensais. Só a partir daí é que há cobertura para esse benefício. Mas não acabou aí. Então, você estabeleceu 24 contribuições mensais. Uma outra mudança que aconteceu em relação ao auxílio-reclusão é que agora nós temos na lei a previsão de que ele é devido exclusivamente no caso de regime fechado. Devido exclusivamente no caso de regime fechado. Ele era concedido para regime fechado e regime semiaberto. O semiaberto também dava direito ao auxílio-reclusão. Agora só para o fechado. Agora só para o fechado. Então, carência de 24 meses. Regime fechado apenas. Agora, a maior mudança não foi essa. A maior mudança no auxílio-reclusão foi um backlash. Foi uma resposta a decisões judiciais. Por quê? Vejam, a Constituição, desde 98, desde a emenda 20 de 98,
diz que o auxílio reclusão só vai ser devido aos dependentes do segurado de baixa renda. Dependentes do segurado de baixa renda. Só para eles. Tá? Ok. O segurado de baixa renda foi preso. Você vai ver a renda dele no momento da prisão. Renda lícita, obviamente, né? Da renda ilícita. A ideia do auxílio reclusão é substituir a renda lícita do segurado, não a renda ilícita. Então é o sujeito que trabalha, é segurado da Previdência Social e foi preso. Se bem que já estavam me contando que o nível de organização de algumas facções criminosas já estava tão alto que estavam recolhendo contribuição. Como facultativo para caso de prisão, deixar o auxílio reclusão. Tá? Mas vamos lá. Imaginem só. Você tem ali a renda, a baixa renda como requisito. No momento da prisão tem que ser de baixa renda. Como é que você vai verificar essa baixa renda? Até então a gente pegava a renda dele naquele último mês. Na verdade, o salário de contribuição do mês anterior ao mês de prisão. Isso gerava um problema que era quando o sujeito estava desempregado. Imagina só, um sujeito com um período de graça de 24 meses. O período de graça é o período em que a pessoa mantém a qualidade de segurado, mesmo sem trabalhar, mesmo sem contribuir. Então ele está desempregado há 20 meses. E agora ele cometeu um crime, ele foi participar de uma entrevista de emprego, não conseguiu e avançou no pescoço do sujeito lá, né? E tentou matá-lo. E foi preso. Então esse é o nosso quadro. Ele ganhava um salário de R$5.000 há 20 meses atrás. Está há 20 meses sem salário algum. E aí, em razão desse crime, ele foi preso. Como é que você vai saber se ele é ou não um segurado de baixa renda? O INSS falava o seguinte: olha, nós temos que olhar o último salário de contribuição dele. O último salário de contribuição dele foi de R$5.000, ele não é de baixa renda. Aí o STJ, e depois a TNU seguindo o STJ disse assim: não, você tem que verificar no momento da prisão. No momento da prisão ele está desempregado, sem renda, renda zero. Renda zero preenche os requisitos do auxílio reclusão. E aí ficou essa discussão. Administrativamente, pegava o último salário de contribuição. Judicialmente, falava: está desempregado, estou pegando o último salário de contribuição, que é zero. Na verdade, não é o último salário de contribuição, é a renda do último mês, que é zero. Agora, olha o que fez o legislador. A medida provisória, tá? Não receber auxílio, você vai ter aqui você vai ter a exigência de baixa renda e vem a lei e diz o seguinte: a aferição da renda mensal bruta para o enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 meses anteriores ao mês de recolhimento à prisão. Certo? 12 meses ao mês de recolhimento à prisão. Então, você vai calcular a média dos últimos 12 meses. A média dos últimos 12 meses. No nosso exemplo, daria zero. Tá? Você vai pegar a média dos últimos 12 meses. Agora, se você está desempregado há 4 meses, há 3 meses, há 1 mês, você vai calcular a média dos últimos 12 meses. Parece justo. Ele está ali, se ele está muito tempo sem renda, é uma situação. Se ele está... Eu, particularmente, acho que o que está errado nisso aqui é exigir baixa renda do segurado. Eu não acho que seria mais razoável você exigir baixa renda ou falta de condição dos dependentes se sustentarem. Né? Agora você olhar a baixa renda do segurado em si, mas essa é a previsão constitucional chancelada pelo Supremo, isso aí só se tiver reforma, se estiver dentro da reforma da Previdência. Mas aqui na medida provisória não tem como mexer, o que eles mexeram foi a forma de calcular a baixa renda. Tudo bem? Ok, vamos lá. Outro dado importante, deixa eu só
mandar um recado aqui para o pessoal do Insta, que o nosso tempo está quase acabando. Corre, faz a inscrição lá rapidamente, gratuito, lá no site do IDS, idsamericalatina.com.br. Aliás, a qualidade da imagem vai ficar muito melhor, que aí também dá para ver a projeção aqui, tá? Dá tempo, vai ficar aberto para inscrição aí, enquanto a gente estiver aqui na palestra, tá bom? Bom, vamos lá. Uma outra questão importante é que nós tivemos um diálogo aqui, sabe aqueles diálogos de marido e mulher brigando? Né? Um fala, o outro fala, não sei o que, tá? A gente teve um diálogo institucional bem forte, assim, uma briga entre... Aí não é com o judiciário, não, é com o legislativo, né? Executivo e legislativo estão brigando sobre um tema. Vamos ver se vão agora fazer as pazes. Mas é um tema sobre a recuperação das contribuições para fins de carência. Olha o que acontece. Tá? A medida provisória está trazendo essa redação aqui. Artigo 27A da Lei 8.213, com redação dada pela medida provisória 871. O que está dizendo? Se houver perda da qualidade de segurado para auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade e botaram agora também o auxílio-reclusão. Se a pessoa perdeu a qualidade de segurado, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com os períodos integrais de carência previstos para esses benefícios. Isso significa o seguinte: para esses benefícios, você só conta para a carência as contribuições da filiação atual. O que você contribuiu para trás não conta para preencher a carência desses benefícios. Você tem que preencher a carência de novo na atual filiação. Então, vejam só, o que vai acontecer? Uma pessoa tinha 100 contribuições, contribuiu durante 100 meses, tinha 100 contribuições. Perdeu a qualidade de segurado, parou de contribuir, parou de trabalhar, o tempo passou, ele perdeu a qualidade de segurado. Voltou agora a trabalhar, a contribuir para a Previdência. Ficou incapacitado. Uma incapacidade que não está em qualquer das hipóteses de dispensa de carência. Então não foi de acidente, não foi de doença do artigo 151, não foi doença profissional, uma doença que não dispensa carência. Só que agora, na nova filiação, ele tem 10 meses. Ele está contribuindo há 10 meses, está doente e incapacitado para o trabalho. Vai ter direito ao auxílio-doença? De acordo com a medida provisória, não. Ele só vai ter direito ao auxílio-doença se preencher integralmente a carência. Tem que ter os 12 meses. Como a incapacidade veio e ele ainda não tinha as 12 contribuições, ele não vai ter direito ao auxílio-doença. Antigamente não era assim, né? Aliás, até 2015, nós tínhamos uma norma que dizia o seguinte: quando você perde a qualidade de segurado, ao voltar a ser segurado, bastava preencher 1/3 do período de carência. E aí o pessoal nem disfarçava também, né? Porque era assim, 12 contribuições é a carência do auxílio-doença. Cálculos muito complexos nos dizem que 1/3 de 12 dá... Atares, por favor, 1/3 de 12 dá 4. Então tá lá. Então, 1/3 de 12 dá 4. Tá brincando? Pro pessoal do direito, 1/3 de 12, o pessoal puxa a calculadora, né? Puxa a calculadora. Então tá lá. Então, 4. Então o pessoal pagava 4 contribuições e já pedia o benefício. Essas 4 contribuições para resgatar as contribuições anteriores. Aí veio, nas medidas provisórias anteriores, né? Governo Dilma, governo Temer, veio coisa parecida aqui. Aí, quando chegou no legislativo, o legislativo disse: não, nem lá nem cá, 1/3 é pouco, mas pedir para preencher a carência toda de novo
tá ruim, tá demais. Vamos fazer o seguinte, regra que estava valendo até agora. Preenche a metade. Preenche 50%. Se você preencher 50%, você recupera as contribuições anteriores. Era o que estava valendo até agora. Até janeiro era o que estava valendo. Tá? Você vai iria recuperar as contribuições anteriores. Então, 6 contribuições, você recuperava as contribuições anteriores. Por 2 vezes, o governo tentou implementar essa regra aqui. Na primeira, a medida provisória caducou como um todo, porque não foi aprovada no prazo. E na segunda, o legislativo falou, não, fica ali em 6 meses. E agora, mais uma vez, mais uma tentativa de estabelecer essa regra de necessidade de preenchimento integral da carência na nova filiação. Vamos ver qual vai ser o resultado final no legislativo. Mas já está valendo. E aí a gente pergunta, tá, mas se o legislativo fizer diferente? O que acontece com os benefícios desse período? Eu já antecipo a vocês que a Turma Nacional de Uniformização decidiu que, se não houver decreto legislativo dizendo de forma contrária, tá? O que vai acontecer é que prevalece o período de carência da vigência da medida provisória. Ou seja, o pessoal que ficou incapacitado durante a vigência das medidas provisórias anteriores, esse pessoal precisou preencher a carência de 12 contribuições para ter direito ao benefício. Tá? Não pegou a nova legislação de 6 meses e retroagiu para o período da medida provisória. Não fez isso. O que foi decidido não, enquanto esteve em vigor a regra que exigia o preenchimento integral da carência, tem que preencher a carência integral. E às vezes isso dá uma agonia, porque você vai lá, está ali julgando um caso, o sujeito ficou incapacitado durante a vigência da medida provisória e tinha 5 contribuições mensais, não levou o benefício. Se ele ficou incapacitado uma semana depois do fim da vigência da medida provisória e tinha as mesmas 5 contribuições, levou o benefício. Então ficou uma situação meio assim, mas foi a decisão da Turma Nacional de Uniformização. Tá? Eu não estava nesse julgamento. Eu integro a TNU, mas nessa época eu ainda não fazia parte da TNU. Vamos lá. Vamos só fazer o seguinte, a gente pode deixar as perguntas para daqui a pouquinho, só por uma questão do... Anota, por favor, tá? E aí eu te respondo daqui a pouquinho, assim que a gente acabar aqui, tá? Só porque senão a dinâmica fica um pouco complicada. Vamos lá. Nós temos aqui uma outra alteração que foi com a prova do tempo rural. Essa é uma alteração radical, porque tem muitas dúvidas se vai dar certo. Assim, teoricamente, é maravilhoso. Se funcionasse do jeito que o legislador está propondo, seria fantástico. O problema é trazer isso para a realidade do trabalhador rural, assim, para o dia a dia, para o cotidiano do trabalhador rural. Tá? Por quê? Em resumo, na aula de sexta a gente vai conseguir detalhar um pouco mais, com mais calma, mas em resumo, ele está propondo algo que funcionaria de uma maneira fantástica se as pessoas de fato tivessem condição de fazer isso. Que é o seguinte, para provar o tempo de trabalho rural, você faria um cadastro específico no CNIS do trabalhador rural, que seria atualizado anualmente. Então, todo ano, o trabalhador rural iria atualizar o seu cadastro no CNIS, falando, eu estou produzindo no campo, tá? Estou produzindo no campo, aqui, produzo trabalho aqui em regime de economia familiar, minha plantação é disso, eu cuido do gado, beleza? E aí todo ano ele iria lá, registraria isso. De fato, se isso acontecer, você deixa de ter problemas para comprovar tempo de trabalho rural. Né? Ainda prevê uma transição para até 2022, quando esse sistema ele já começaria agora, mas até 2022 você
permitiria que a pessoa fizesse uma autodeclaração que seria homologada por órgãos específicos indicados pela administração, não mais por sindicato. Tá? Então você está, na verdade, o que está sendo feito aqui é tirando o sindicato rural do sistema de prova da atividade rural, criando um modelo de prova que não inclui o sindicato rural, tá? E hoje boa parte da atividade do sindicato rural está relacionada com isso, com prova de atividade rural, tá? Então tirando o sindicato rural e estabelecendo aqui uma prova que seria realmente muito eficaz se ela pudesse acontecer, se as pessoas tivessem o conhecimento necessário e as condições de fazer durante a sua vida de trabalho no campo. Então imagine só, na hora de apreciar esse requerimento, seria moleza, tranquilo, né? Tudo ali é cadastrado, todo ano ele ia lá, tal, tranquilo. O problema é você chegar e fazer com que na prática você consiga, de fato, levar esse conhecimento para o trabalhador rural, da necessidade dele fazer isso. Gente, se você fala com um trabalhador urbano sobre necessidade de recolher contribuição e as pessoas já ignoram a norma previdenciária, você não consegue ensinar ali, imagina, às vezes, porque você tem trabalhadores rurais que exercem atividade aqui em locais, muitas vezes, isolados, né? Dependendo, a gente que às vezes tem a oportunidade de conviver com as experiências diferentes dos muitos Brasis que existem em nosso Brasil, a gente percebe que tem lugares que o trabalhador rural tem documentação certinha, perfeita, legal, tudo bonitinho, nota de venda da produção, mas tem outros lugares que a dificuldade é ter certidão de nascimento para dar entrada no benefício. E aí você fala, não, tem que ter ali o cadastro e tal, é uma coisa complicada. Mas aí isso não é problema da Previdência, seria um problema de assistência. Mas então a gente migra aqui a tutela para uma tutela efetiva do trabalhador rural no âmbito da assistência, que não dá para dizer que não é e não fazer nada do outro lado, né? Você não pode deixar o pessoal desamparado, até porque você tutelar o trabalhador rural é algo fundamental para a vida do país. Se você parar para pensar, o abastecimento interno da nossa política alimentar vem da economia familiar, vem do pequeno produtor rural, né? Se você não protege, você desestimula ali a produção familiar, regime de economia familiar, você gera uma crise de produção de alimentos para o mercado interno, porque o grande produtor rural, que tem uma função importantíssima, mas a função dele é outra, na verdade é a exportação. Para o mercado interno, quem garante alface, o feijão, a batata, tá? O trabalho em economia familiar. E você não pode falar, o pessoal é um aproveitador, né? Às vezes você ouve esse discurso, né? O pessoal é aproveitador, tá lá, todo mundo ganhando benefício, é responsável pelo déficit, não sei o que e tal. Na verdade, é uma política pública de tutela que afeta toda a sociedade. Então, acho que a gente vai precisar trabalhar aqui, ajustar, né? E para isso existe a fase no legislativo, de repente ajustar um pouco melhor a forma de comprovação do trabalho rural. Teoricamente, fantástico. O problema é que talvez esteja desconectado da realidade do trabalhador campesino ali, né? Mas, vamos lá. A medida provisória não para por aí. Ela traz ainda vários outros desafios que a gente se pergunta se ela não foi além do limite, tá? Por exemplo, olha só. Imaginem a seguinte situação. O seu cliente deu entrada na pensão, ganhou, seu cliente é a esposa do segurado que morreu. Deu entrada na pensão, ganhou a pensão. Administrativamente, tá ali. Só que vem e aparece uma companheira, tá? Dá entrada na pensão, é negada a pensão para a companheira. Aí ela vai lá e ajuiza uma ação. Entra com uma ação.
dizendo o seguinte: sou companheira. Tá, como é que acontece hoje essa discussão? Hoje, o que vai acontecer é, ela ajuizou a ação, ela requereu administrativamente lá atrás. Ela ajuizou a ação, discutiu, o processo demorou 1, 2, 3 anos. Ela ganhou. A sentença vai condenar o INSS a pagar a pensão desde a época do requerimento. E a gente tem um problema aí. Por quê? Porque durante um determinado período, esse tempo do processo, 2, 3 anos, o INSS pagou a pensão toda para a esposa. Agora, ficou constatado que, na verdade, ela era esposa no papel, mas estava separada de fato, mas ele pagava a pensão, ela tem direito a receber a pensão por morte. Só que a outra também tem direito a receber a pensão. E mandou pagar os atrasados, todos para a outra. 50% da pensão desde a data da morte. Só que o INSS já pagou para aquela outra. O que acontece hoje é uma discussão, tá? Essa é uma discussão que está em aberto, né? Porque o INSS, quando não tem determinação judicial falando em contrário, o INSS paga e depois vai descontar da outra que recebeu. Só que a outra que recebeu não agiu de má fé. Requereu o benefício e o INSS pagou o benefício. E mais do que isso, o INSS indeferiu a pensão para a companheira que não deveria ter indeferido. Né? A decisão judicial corrigiu o comportamento da administração e disse: não, estava errado, o INSS indeferiu errado, tinha que ter concedido. Geralmente, quando a gente entra na faculdade de Direito, a gente aprende uma coisa assim: quem paga mal, paga 2 vezes. O que aconteceu nesse exemplo foi que o INSS pagou mal. Né? Ele recebeu um requerimento e disse: não é para você que eu tenho que pagar só para outro. Pagou mal. Mas aí se discute: não, a outra tem que devolver, mas foi uma parcela alimentar recebida de boa fé, não teve, e aqui foi erro da administração, não teve qualquer conduta dela, tal, que contribuiu para isso. A discussão era essa. Hoje, a lei está dizendo o seguinte: se você está discutindo judicialmente o pagamento da pensão, você pode requerer a reserva da cota do benefício. Algumas pessoas falam: que maravilha, está resolvido o problema. Do ponto de vista de quem está ali para receber, está resolvido. O problema é a esposa. Porque se você reserva a cota dessa companheira, você já está aplicando sobre essa esposa os efeitos da condenação. Ah, mas depois ela recebe de volta. Eu sei, mas ficou 2, 3 anos recebendo a metade do que deveria receber. E a lei simplesmente está colocando assim: em caso de discussão, o segurado poderá requerer a reserva de cota. E do jeito que está, é requerer administrativamente, não é liminar judicial. É você chegar lá no INSS e dizer: estou com o processo discutindo, reserva minha cota. Né? Isso vai gerar algum problema, porque você está limitando o direito sem o contraditório, sem a ampla defesa. Você vai ter que, na verdade, disciplinar isso muito bem para que não haja aqui um desrespeito ao contraditório ou à ampla defesa. Né? Você está no limite ali, dá para salvar? Dá, mas, na verdade, o ideal seria que isso continuasse a ser por decisão judicial. Né? Você autorizar o juiz, havendo fumus boni iuris, havendo verossimilhança das alegações, a reservar a cota. Seria quase que uma tutela antecipada para o INSS e não para a parte. Vamos lá, e a parte não requereu. Olha só, eu fui no INSS administrativamente e pedi meu benefício. Ele negou. Eu entrei com a ação. Eu não voltei no INSS para dizer que entrei com a ação e pedi reserva de cota. Ganhei a ação. Isso vai interferir no meu direito de receber as parcelas desde lá de trás? Porque se você está dizendo que você pode reservar suas cotas, olha só que problema. Né? Então, isso ainda tem que ser ajustado de uma maneira
melhor, porque do jeito que está, vai dar confusão. Felizmente, isso só vai entrar em vigor daqui a 4 meses. Tem uma vacácio de 120 dias. Uma vacácio legis de 120 dias para essa determinação de reserva de cotas. Então vamos ver se o Legislativo consegue ajustar isso de uma maneira melhor. Aliás, é interessante, né, numa medida provisória que depende de urgência e relevância, você estabelecer uma vacácio de 120 dias. Talvez não seja tão urgente assim, né? Se é para esperar 120 dias, talvez não seja tão urgente. Mas vamos em frente. Outro ponto que vai dar margem aqui a muita discussão. Cobrança das parcelas recebidas indevidamente ou a maior pelo segurado ou pelo beneficiário. Pode ser dependente ou segurado. Inclusive por força de revogação de decisão judicial. Aqui, na verdade, já foi um backlash antecipado. O que acontece? Nós temos atualmente a posição do STJ dizendo que se você recebe um benefício por força de tutela antecipada e essa tutela antecipada é revogada, você precisa devolver os valores que você recebeu. O STJ decidiu dessa forma e aí já começou a haver uma série de estratégias para mitigar isso. Então, se foi tutela antecipada concedida na sentença, então tem uma série de situações em que você não precisaria devolver, tá? E o tema está no STJ de novo para ele apreciar se precisa ou não devolver, de maneira geral, assim, se precisa ou não devolver, para estabelecer os critérios de que tem que devolver ou não. A medida provisória já se antecipou e disse o seguinte: olha só, eu já vou botar na lei que tem que devolver. Não vou esperar ali o STJ falar, já vou botar, tem que devolver. Então hoje consta na lei, expressamente, que benefício recebido de maneira indevida, mesmo que por conta de decisão judicial, tem que ser devolvido. Tá? Tá ali. E aí tinha uma discussão sobre como nós iríamos realizar a devolução desse valor. Porque o STJ também já tinha decidido que duas coisas não poderiam acontecer. Não poderia descontar do benefício do segurado e não poderia ajuizar a execução fiscal. Teria que ser a ação de cobrança. O INSS teria que ajuizar a ação de cobrança desses valores. Não poderia ser execução fiscal nem descontar do benefício. Foi o que o STJ decidiu. A medida provisória fala assim, pode as duas coisas. Então, corrigindo ou legislando de maneira contrária ao que a jurisprudência estava decidindo. Vamos alterar a lei. O STJ entendeu que com a lei atual não pode. Então, vamos mudar a lei. Vamos mudar a lei. Dizendo, pode descontar do benefício e se não tiver benefício para descontar, inscrever em dívida ativa e ajuizar a execução fiscal. Gente, na prática, se não descontar do benefício, não recebe, né? Vamos lá. Vai ser muito raro o INSS conseguir recuperar algum valor se não for descontando do benefício que a pessoa está recebendo. Se tiver que ajuizar a ação de cobrança, então aqui você vai ter duas saídas. Vai descontar do benefício, mas aí às vezes a pessoa não tem mais benefício, né? Estava recebendo era uma aposentadoria, acabou a aposentadoria, vai descontar do quê? Inscreve em dívida ativa, execução fiscal. Tá? Se ele tiver um benefício, na verdade ganhou uma ação revisional, teve uma tutela antecipada numa ação revisional, aumentou o valor do benefício. Depois perdeu, foi cassada a decisão, reduziu o valor do benefício. Vou poder descontar do benefício aquilo que foi recebido a título de tutela antecipada. A vida do advogado não foi facilitada pelo MP 871. Né? Então o advogado tem que colocar claro, debater com o cliente. Vamos pedir tutela antecipada? Os riscos são esses. Está ciente dos riscos? No seu contrato de honorários,
né? Deve ter ali, ó, uma cláusula separada falando isso. E a pessoa, inclusive, poderia assinar, ciente de que, revogada a decisão tutelar antecipada, terei que devolver. Tem que estar lá. Tá? Teve mais, tá? Houve algumas mudanças relacionadas a prazo. Primeiro, foi fixado um prazo que a lei está chamando de decadencial para o salário maternidade. As pessoas fizeram um escarcel sobre esse prazo. Na minha opinião, não tem muito problema aqui, né? Mas, vamos lá, essa é uma discussão para a gente traçar melhor na sexta-feira. Mas, basicamente, só dizendo para vocês o que aconteceu você tem um prazo de 180 dias para requerer o salário maternidade. Para a imensa maioria dos casos, não vai ser um problema, porque o salário maternidade é um benefício que costuma ser pago enquanto a pessoa está ali realmente nos primeiros momentos da gestação. Mas isso aqui é para um caso, imagina uma contribuinte individual que demorou, não requerer o benefício, foi requerer 5 anos depois. O único prazo que tinha era o prazo prescricional das parcelas, de 5 anos. Então, o seu filho já estava ali aprendendo a ler e escrever e você podia requerer o salário maternidade. Acabou, 180 dias. Tá? Aqui nós temos um caso problemático. Olha só. Pensão por morte. Você tem um prazo de 90 dias para requerer a pensão por morte, contados do óbito. Se você não faz o requerimento em 90 dias, você perde as parcelas anteriores ao óbito. Esse prazo tem uma discussão se ele é prescricional ou se ele é decadencial. Assim, da forma que está sendo colocado na medida provisória, o autor da medida provisória entende que é decadencial. Mas, de qualquer maneira, seja prazo decadencial, seja prazo prescricional, nos dois casos, o que você vai ter é que o prazo, tem uma regra do Código Civil, né, que o prazo prescricional ou decadencial não corre contra o absolutamente incapaz. E nós tínhamos, na Lei 8.213, a afirmação de que o prazo prescricional ou decadencial não corre contra o incapaz. Olha a diferença. O Código Civil diz não corre contra o absolutamente incapaz, e nós tínhamos a previsão de que ele não corre contra o incapaz. Qual é a diferença? A diferença é que você é absolutamente incapaz até os 16 anos. E você é relativamente capaz até os 18. Então, até os 18 você é incapaz. Mas você só é absolutamente incapaz até os 16. Então, a discussão que existia era o seguinte, né? No STJ, você tinha acórdãos para os dois lados. Quando eu começo a contar o prazo de 90 dias? Quando morre o segurado e deixa uma criança ali, um filho. Começo a contar nos 16 ou nos 18 anos? Essa era a discussão que tinha. Eu começo a contar esse prazo a partir dos 16 ou dos 18 anos. Então, a verdade é que se morresse um segurado, deixando um filho de 5 anos, e 7 anos depois, quando esse filho tinha 12 anos de idade, ele fosse requerer a pensão, ele tinha direito a receber a pensão desde a época da morte. Por quê? Porque o prazo não correu contra ele. Isso, aliás, o INSS fazia administrativamente. Se não tivesse outra pessoa recebendo o benefício, se ninguém tivesse habilitado a receber o benefício nesse período, o INSS administrativamente já pagava retroativo para ele. Se alguém já estava recebendo, não. Mas se alguém tivesse ali, se não tivesse ninguém habilitado a pensão, o INSS administrativamente pagava os atrasados. Só que agora surge um prazo de 180 dias. Na verdade, estão aplicando para o menor a mesma lógica que é aplicada para todos os demais dependentes. A única coisa é que o prazo, ao invés de 90, o menor de 16 tem um prazo de 180 dias.
Então, o menor de 16 tem um prazo de 180, 6 meses para requerer a pensão. Se não fizer o requerimento em 180 dias, perde as parcelas anteriores. A discussão aqui é se a lei pode prever isso, né? Será que isso... Porque, na verdade, você tem um menor que tem uma tutela especial da Constituição, e a discussão é se você poderia ter o legislador estabelecendo um prazo contra o menor, que é alguém que não pode exercer o seu direito por conta própria, né? Ele sempre depende da representação. Então, se ele estiver mal representado ou mal assistido, ele vai acabar perdendo uma parcela de natureza alimentar. Essa é a discussão, tá? Tá lá. Hoje, não havendo declaração de inconstitucionalidade, a regra é essa: 180 dias para o menor. Isso pode trazer uma série de complicações, uma série de discussões. A gente tem ali discussão, por exemplo, o que acontece se você tiver o reconhecimento de paternidade depois desse prazo, né? Ou se houver uma discussão ali, ficou provado que o responsável estava agindo mal, a tutela foi revogada, transmitida a tutela para o outro, o que você vai fazer? Está demonstrado que o representante legal não tomou, né? Então, você tem uma série de consequências que vêm daí e que me parece que isso soa assim com... É um critério bastante suspeito em relação à constitucionalidade, na verdade. Eu sempre acho que essas medidas provisórias têm um boi de piranha. Vocês sabem o que é boi de piranha? Você está assim, com a boiada para atravessar um rio que tem piranha. Uma das estratégias é você pega o mais magrinho, que ele está mal, bota para atravessar lá longe, né? Aí, as piranhas do rio vão para lá, enquanto estão ali atacando aquele animal, você passa seguro aqui com o resto da boiada, né? Às vezes as medidas provisórias que mudam a legislação previdenciária vêm com algumas coisas assim que chamam a atenção, as pessoas ficam falando tanto e tal, que nada tira da minha cabeça que ali você tem um boi de piranha, né? Porque isso aqui está todo mundo falando, não sei o que, mas como é que pode? É verdade. E talvez, tá bom, a gente concorda em tirar isso aqui. É só deixar todo o resto e a gente tira esse aqui, né? Mas tá ali, tá? Então nós temos essa questão do prazo para o menor requerer a pensão. Agora, para a advocacia previdenciária, talvez uma mudança que vai impactar bastante seja essa aqui. Hoje, no artigo 103 da Lei 8.213, nós temos um prazo para impugnar o ato de concessão do benefício. O que é isso? Foi concedido o seu benefício e você quer pedir a revisão do ato de concessão. O cálculo está errado e você quer calcular direito o benefício. Você tem um prazo de 10 anos para pedir. Você tem um prazo de 10 anos para pedir a revisão do ato de concessão do benefício. Tá? A jurisprudência interpretou, tem súmula da TNU falando isso, o STF já falou isso. A jurisprudência fala que esse prazo é para pedir a revisão do ato de concessão do benefício. Então, se for ato de indeferimento do benefício, não tem prazo. E, de fato, você requereu o seu benefício há 20 anos atrás e o INSS negou. Você pode ajuizar ação hoje? Pode. Você pode ajuizar ação. Mas tem 20 anos. Só prescrevem as parcelas vencidas nos últimos 5 anos. Mas o direito ao benefício você pode exercer hoje. Da forma como o artigo 103 da Lei 8.213 foi redigido com a medida provisória 871, o prazo passa a ser para impugnar ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício. Então, você tem um prazo aqui para impugnar ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação. Ou seja, indeferiu o benefício? 10 anos para requerer isso aí. Isso aí, tá ok? Então, olha lá. Você tem ali 10 anos para requerer, para impugnar o ato de
indeferimento do benefício. Seu benefício foi cessado, você tem 10 anos para requerer. Como é que você conta esse prazo? As regras de contagem de prazo, bom, mudaram alguma coisa, mas basicamente começa a contar esse prazo a partir do momento que você tem ciência do ato de concessão, do dia seguinte a ciência do ato de concessão, se for para rever o benefício, a partir do momento que você recebe a primeira mensalidade. Agora, a gente vai detalhar mais essa questão do prazo mais para frente. No nosso curso de sexta-feira, a gente detalha as regras de contagem, isso tudo. Tá? Uma questão que eu já antecipo para vocês, que a gente vai precisar trabalhar bastante, porque talvez a gente encontre alguma resistência administrativa, é que esse prazo, conforme já decidiu o Supremo, é um prazo novo. Então, esse prazo só pode ser contado para os benefícios antigos a partir da sua criação. Ele não pode alcançar os benefícios já concedidos agora. Ele vai, na verdade, para os benefícios antigos, você começa a contar o prazo de 10 anos a partir da medida provisória 871. Então, ele não pode chegar já matando um monte de direito. Tá? Ele vai chegar valendo aqui, eu vou começar para os benefícios anteriores à medida provisória, eu começo a contar a partir da medida provisória. Então, tem tempo ainda para o pessoal respirar, mas também não pode cochilar, tá? Tá ali, porque tem prazo credencial, mas o prazo prescricional de 5 anos para as parcelas atrasadas está aí, né? Já está valendo. Tudo bem? Essa aqui vai ser uma questão importante, porque definir exatamente as regras de contagem, como fazer, vai ser algo que a gente vai discutir nos tribunais, porque a impressão que dá, pode ser que eu esteja equivocado, mas a impressão que dá é que talvez o INSS queira aplicar o prazo de 10 anos já. Entendeu? Foi o que ele fez em relação aos prazos anteriores. A criação do prazo lá em 97, nós tivemos uma discussão muito parecida e o INSS começou a aplicar de imediato. Até que o Supremo falou, não, é só a partir da criação do prazo que você conta para os benefícios antigos. Aqui a gente tem que aplicar a mesma lógica, não dá para sair já extinguindo os benefícios, mas aí vai depender aqui da advocacia previdenciária levar a tese ali firme, né? Até porque jurisprudência... Ontem eu recebi um meme, assim, ó, uma das maiores mentiras que um juiz pode contar na decisão, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, né? Porque, na verdade, a jurisprudência muda com uma velocidade muito grande, então não dá para dizer, ó, jogo ganho, né? Até porque, cabeça de juiz, a gente sabe como é que é. Então, vamos lá. Meus amigos, uma outra coisa que vai impactar fortemente os segurados, tempo encerrado, eu sei, pessoal, vou só falar mais aqui, tá? Estão me dizendo ali. Tá. Olha só, uma outra coisa que vai impactar fortemente a vida dos segurados são os programas que a medida provisória está estabelecendo. Na verdade, o primeiro programa é a grande novidade. O segundo só sofreu uma modificaçãozinha, mas ele já estava aí. Então, vou começar aqui de baixo. O programa de revisão de benefícios por incapacidade é o pente fino, que a gente já está vivendo. Tá? A única coisa que ele mudou alguma coisa na forma da gestão ali, dos peritos, inclusive, e ampliou o rol de atuação desse programa. Você hoje tem ali a previsão de todos os benefícios com duração de mais de 6 meses, que não tenham alta definida, vão estar submetidos aqui ao programa de análise. Isso aqui é para discutir decisão judicial, tá, gente? Porque é para analisar benefícios que não tenham previsão de alta. No período, benefícios com mais de 180 dias e que não tenham previsão de alta. Por que é para discutir decisão judicial, basicamente?
Porque administrativamente todos os benefícios saem com decisão, com previsão de alta. As decisões judiciais é que isso foi uma novidade de 2015. Então você ainda tem alguma resistência, de vez em quando ainda sai decisão judicial, falando, não vou dizer tal, não vou botar prazo nesse caso, não sei o quê, tá? Mas se não tiver determinação de reabilitação profissional ou não tiver a alta prevista, vai para o pente fino. Vai para o pente fino. E a forma de trabalhar com isso tem que ser diferente. Não dá para ajuizar a ação simplesmente dizer, ó, ele continua incapacitado, quer uma nova perícia, acabou. A gente tem que começar a valorizar as perícias judiciais feitas nos processos anteriores. A gente tem que voltar a discutir a questão da coisa julgada. Não dá para dizer que simplesmente não tem coisa julgada. Né? A gente tem que analisar. Tem alguma coisa, tem coisa julgada? Tem, dentro daquelas circunstâncias de fato. Então, você tem que demonstrar que as circunstâncias de fato mudaram. Então, é um tipo de debate que a gente precisa fazer para lidar melhor com a questão do pente fino. E esse pente fino amplia-se aqui para um combate a irregularidades. Então, você vai ter uma força-tarefa gigante para analisar benefícios com suspeita de irregularidade. Devo dizer que foi criado um adicional para os servidores do INSS que analisa os processos, mas só para corrigir e ser justo, né, corrigir algo que está sendo feito, é um adicional que é pago não por benefício fraudulento identificado. Não, é um adicional que é pago toda vez que você conclui a análise de um processo. Favorável ou contra. Se você analisou e disse que não tem irregularidade, também está contando ali. Então, não existe um adicional por benefício cassado, não é isso? É um adicional por benefício analisado, independentemente da conclusão. Tá? Agora, o grande problema que você vê, que eu vejo em programas como esse, acho que os programas são muito bons, porque você pagar um benefício irregular é grave, você tem que caçar. Todo mundo que paga a previdência tá ali, não quer que seu dinheiro seja usado para pagar um benefício de alguém que não tem necessidade, você tem que caçar. O problema é uma caça às bruxas, na verdade você começar a caçar benefício de quem está regular e você simplesmente caçar porque você achar, na dúvida, caça. Né? Esse é o problema. Então a gente precisa estar atento aí para como nós vamos executar esses programas. E a fiscalização dos advogados é fundamental, está ali em cima, analisar se de fato foi respeitado o contraditório em ampla defesa, analisar se de fato nós vamos ter ali a oportunidade de produzir as provas da regularidade dos vínculos, né? Uma aposentadoria que é cassada por suspeita de um vínculo irregular. Então vamos analisar se de fato está sendo pesquisado a fundo. Não pode ser assim, ó, vou pesquisar, vou até a empresa, aí vem a missão fiscal assim, não consegui até a empresa porque choveu no Rio de Janeiro. Como não conseguiu até a empresa, caça o benefício. Porque alguns procedimentos administrativos eram assim. Então esperamos que esses agora não sejam assim, que sejam realmente procedimentos administrativos feitos com seriedade. Mas para garantir isso, a advocacia previdenciária em cima é fundamental. Eu diria que esses programas são muito importantes, são positivos, desde que realizados com responsabilidade. Não apenas responsabilidade financeira e atuarial, mas também responsabilidade social, para ver o lado daqueles que são atingidos por eles. Tudo bem? Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui hoje. Eu quero agradecer a presença de todos, presença virtual, online e presença física aqui, e convidá-los tanto para o nosso curso de sexta-feira, quanto para a nossa pós-graduação, né, o LLM de Direito Previdenciário, que no sábado tem a sua aula inaugural. Queria convidá-los também, eu e o Daniel vamos ministrar a aula inaugural. Eu queria mandar um forte abraço de modo especial aqui para a nossa amiga Jamile, lá no Acre, que está nos assistindo, e para todos que estão lá na região norte, nordeste, centro-oeste, enfim, sul. A vantagem do online é que a gente está aí pelo Brasil todo, tá?
Forte abraço a todos e estou esperando vocês para continuarmos os debates previdenciários. Até a próxima.